Como que tu enxerga hoje a importância da diversidade, da inclusão no setor de tecnologia? E também queria saber como que tu trabalha aí no teu dia a dia, na tua empresa, para garantir esse ambiente mais inclusivo. Bom, Fran, no nosso, aqui, né, na nossa camiseta, acho que Uhum. dá para ter uma ideia de como é a nossa cultura aqui dentro. E eu brinco que o Rodrigo é o único menino que vai trabalhar nessa empresa. Porque a gente tem um outro viés, né? E eu acho que isso é importante porque eu estava até conversando com a Cal sobre essas coisas, né? Eu acho que se a gente não fizer barulho, se esse barulho não existisse sobre diversidade, sobre inclusão, sobre cotas e tudo isso, se esse barulho não existisse, isso não mudaria. Se esse barulho existe, é porque existe um problema. E como que a gente soluciona esse problema, né? Então, essas ações, elas precisam existir. Né? Hoje, a Lib, ela não é uma grande empresa, não é nada disso, assim, volumoso, né? Que eu esteja contratando um monte de gente, com muitos funcionários. Não, a gente é uma equipe pequena, nós somos em 4 pessoas, então nós somos, sim, bem pequenos mesmo, mas eu acho que o que eu construí já até aqui, para que se amanhã ou depois a gente venha nesse ritmo de crescimento e eu possa trazer essas pessoas num ambiente saudável, né? Então, para mim, primeiro que essas ações elas são completamente essenciais, né? Eu, como uma mulher LGBTQIAP+, como uma mulher que não performa a feminilidade, então já na TI, né? Empresário, já tem todos os caminhos para sofrer só um pouquinho, Só um pouquinho, amiga. só um pouquinho. Então, a gente já sente na pele alguns efeitos colaterais sobre isso, então eu acho que é importante ter essa diversidade dentro dos ambientes de trabalho. E eu acho que não é só ter aquela coisa de tipo assim, vou falar sobre isso porque é um tema que está em alta e é legal, né? Foi que nem eu falei, eu brinco sobre essa questão do Rodrigo, mas é algo muito sério, porque a minha ideia realmente é abrir espaços para que essas pessoas elas estejam trabalhando comigo quando for fazer um ato de contratação. E aí eu acho, Fran, também que é legal a gente falar de quando a gente fala de rede social, assim, seguir perfis, por exemplo, que tem fala, por exemplo, eu faço isso, tá? Não tô falando para ninguém fazer, não é uma regra. Tô falando que eu faço isso, por exemplo, tem um Instagram que eu gosto bastante. Não sei se posso falar o nome aqui. Pode, pode. Que chama Transemprego. E eu acho que esse Instagram, ele traz muita visibilidade, né? Porque, se muito assim, eu já ouvi de alguns clientes, eu tenho uma vaga para pessoas trans em aberta, não consigo preencher a vaga. Não, você consegue, você está por um lugar errado. Então, eu acho que isso não é só uma coisa legal. Isso é sério, sabe? Isso não dá para ser moda. Isso não dá para ser assim, vou fazer isso porque eu preciso fazer isso porque é o que o mercado está pedindo agora. Não, isso precisa ser levado a sério, né? Então, aqui, eu acho que um ponto crucial é você, dentro de casa, não aceitar certos tipos de brincadeiras, né? Então, a gente não pode, não pode ter aqui, tem um manualzinho de conduta que é estritamente proibido você ter falas racistas, homofóbicas e gordofóbicas, entendeu? Porque ainda tem isso, né? Então, assim, pessoas gordas na TI sofrem muito preconceito, porque a pessoa não vai conseguir dar conta do trabalho. Então, você fazer essa construção dentro de casa, por exemplo, ter esse manual de conduta, compliance, sei lá como que as pessoas querem chamar, mas acho que isso tem que ficar claro para quem está trabalhando com você. Né? Então, olha, isso não pode aqui dentro, não pode lá fora, não pode de maneira Pode alguma, nunca. tá? Não pode. Então, eu acho que isso também vem da questão daquilo que eu falei no começo, né? Isso faz parte da minha cultura. Então, isso daqui a pessoa tem que estar alinhado comigo. Se ela não estiver alinhada comigo, eu não tenho como ensinar, eu não tenho como mudar essa pessoa. Então, para mim, não dá certo. Não daria certo. Então, a ideia é que quando a gente crescer um pouco mais, que a gente começar a contratar mais, é justamente ir por esses canais,
né? Para trazer essas pessoas para a tecnologia, a gente já participa ajuda alguns projetos que atuam com relação a isso. Então, eu vou por assim, hoje eu não estou contratando, né? Mas tá bom. Quais projetos que atuam com relação a isso que eu posso ajudar de alguma maneira? Aí a gente vai e vai angariando isso para ir trabalhando nesse conjunto, porque ok, eu não posso contratar ninguém agora porque eu não estou contratando. Mas, beleza, eu não quero ficar de fora disso. Como é que eu ajudo? Porque isso faz parte de mim também. Aí, então beleza, tem ações sociais, tem isso, tem aquilo, então vamos embarcar juntos. E aí eu vou por esse caminho. Não sei se te respondi isso, então, Respondeu claramente. sim. Perfeito, foi perfeito, o Cá, porque a gente vê mesmo exatamente isso que tu falou. Muitas empresas dizendo, eu tenho a vaga, é para pessoa X, mas eu não encontro hoje. E semana passada a gente teve aqui no podcast a Luana Daltro, e ela falou exatamente sobre isso, sobre diversidade racial, né, e diversidade e inclusão em si, termo geral. E ela falou que muitas empresas elas abrem o processo seletivo, mas elas não, elas botam as perguntas, os quesitos que a pessoa precisa ter para chegar lá, para conseguir conquistar aquela vaga, muita coisa como eles sempre fazem, eles não fazem algo determinado. E como dentro da nossa comunidade a gente tem uma questão de autoestima, de conhecimento, que as pessoas às vezes não vão dizer, eu não tenho isso aqui, mas eu vou me cadastrar para essa vaga aqui igual, porque eu acho que eu vou na concorrência eu entro. Não, tem muita gente na nossa comunidade que não tem autoestima para dizer, não, eu não sei isso aqui, eu vou me cadastrar. Não, não sei, não vou me cadastrar porque não vai rolar. Entendeu? Então, tem muita gente que tem a vaga, mas o processo seletivo tá problematizado e aí não consegue mesmo contratar. Procurando no lugar errado, como tu falou, hoje é isso aí. Seguir perfis. Como é importante a gente seguir perfis que falam muito sobre isso e que mostram para a gente caminhos que a gente pode seguir para a contratação. Eu, como gestor de agência, e estou sempre buscando, quando a gente precisa contratar freelas ou quando a gente precisa contratar outras pessoas diversas. É É exatamente o que isso. tu falou, pessoa fora do padrão comum, entendeu? Essa ideia, isso é o que tu falou, é cultura. A gente traz com a gente para quando a gente também é pequeno na agência, somos em 4, 5, mas quando a gente quer crescer, entendeu? A gente tem a expectativa de crescermos muito mais, mas quando a gente E eu crescer, então acho a gente precisa do pequeno já treinar aqui para quando a gente crescer estar preparado. E eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, Fran, que é o que a gente faz aqui também. É que nem eu falei, né? Onde estão essas coisas que a gente pode participar desses projetos? Ok, é um viés. Tá, tem coisas que também a gente precisa aqui, e aonde a gente procura, né? São coisas pontuais. Mas a gente precisa de um serviço pontual, a gente precisa de alguma coisa pontual. Vamos procurar freela? Ok, vamos procurar nessas pessoas. Né? Vamos Perfeito. procurar em pessoas pretas, pessoas trans. Vamos atrás dessas pessoas. Não posso contratar diretamente, mas indiretamente eu posso. Pô, a pessoa está trabalhando, tá fazendo ali o corre dela. Então, como é que eu vou? E é isso, né? É procurar essas pessoas diversas, dar essas oportunidades. Que nem você falou sobre a vaga de emprego. As vagas de emprego são muito problematizadas quando cai para esse lado, muito, muito problematizadas. Então, isso é um grande problema. Isso deveria mudar, porque eu acho que é que nem eu falei lá no começo, né? Tudo é a forma como a gente fala. É a mesma coisa, falar de uma forma simples com o cliente sobre a linguagem técnica é também falar de forma simples na vaga para esse público. Como que fala para esse público, né? Como é que eu vou chegar neles? Então, eu acho que é isso daí que A a minha gente tem que empresa caminhar. está preparada para receber esse público? A minha empresa Exatamente, por isso. está preparada para receber esse colaborador dentro da empresa diariamente? É esse pensamento, entendeu? Não é querer. É isso que a Carol falou aqui, falou É, muito bem. Não é entrar no hype do momento. Porque a comunidade está em alta, porque a questão de antirracismo, tudo dá muito ibope hoje. Então aham. vamos falar sobre isso, vamos ter na nossa empresa porque está no auge. E não preparar a empresa porque isso não é uma medida que a pessoa quer fazer para o futuro. Ela quer fazer o agora, depois se não rolar, foi, entendeu? Então, ter essa coisa importante é realmente algo cultural, é trabalhar Mas e na aí, cultura da empresa. como essas pessoas chegam na sua empresa? As pessoas estão preparadas para lidar ou vão ter piadas? É, perfeito isso, entendeu? É saber, e, gente, aqui a gente não está falando só da comunidade, a gente está falando da questão racial, a gente está falando de questão de Machismo. gordofobia, machismo, tudo, entendeu? Então a gente quer contratar mais pessoas diversas para trabalhar, a gente precisa ter um ambiente
que vá ser acolhedor para essas pessoas trabalharem. Não É, pode ser algo só com piadinha, porque a gente sabe que rola, né, cara? A gente já sofreu muita sim. coisa na pele, a gente sabe. Quanto eu já não ouvi, né?